A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, nós estamos aqui nesta manhã de domingo para dar início a mais uma escola bíblica dominical. Todos os domingos pela manhã, nós nos reunimos para estudar a Palavra de Deus nesta que é a mais longeva escola teológica do mundo, onde, como diz nosso pastor, nós nos formaremos na glória. Lá vai estar nosso diploma. Então nós estamos aqui reunidos, essa escola é presidida pelo nosso pastor-presidente, pastor Sisac Valadares, e eu, assim como outros irmãos, ministramos aos seus corações aos domingos com a permissão de Deus. E eu quero pedir também a você a permissão para que nós possamos entrar com as nossas vozes, com áudio, com vídeo, aí na tua casa, onde você está, para falar um pouquinho do amor de Deus. Eu te convido para fechar os teus olhos e para fazermos uma oração, pedindo a Deus graça, direção, sabedoria, para que nós possamos passar esses momentos aqui juntos, com a bênção de Deus. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos. Obrigado, Pai, por mais um dia, pela tua fidelidade e o teu cuidado com cada um de nós. Que a tua bênção permaneça conosco, que neste momento em que nós iremos meditar na tua palavra, o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, nos dê entendimento, que a tua palavra ela venha aos nossos corações trazendo despertamento, conhecimento, crescimento, aperfeiçoamento, exortação, aquilo que lhe apraz, ó Deus. Fale aos nossos corações através da tua palavra. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Nos abençoe nestes momentos, em nome de Jesus. Pois bem, meus irmãos, nós estamos estudando um tema, o qual hoje iniciaremos a 4ª lição, que é o Deus que governa o mundo e cuida da família. Essa temática, que foi escrita nesse trimestre pelo pastor Silas Queiroz, fala sobre os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Os irmãos que acompanharam desde a primeira aula, nós já passamos por temas como 2 importantes mulheres na história de um povo, o livro de Ruth, Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor, e hoje nós vamos entrar na 4ª lição, o encontro de Ruth com Boaz. A lição de hoje tem por texto áureo o seguinte versículo: O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Ruth, capítulo 2, versículo 12. A verdade prática, o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. Nós temos também uma leitura bíblica em classe que se encontra no livro de Ruth, capítulo 2, versículos 1 ao 4, e depois os versículos 11, 12 e 14 do mesmo capítulo 2. O livro de Ruth, para você que está na sua casa, ele se encontra depois do livro de Juízes, Josué, Juízes, Ruth, depois vem 1 Samuel, 2 Samuel, então é um livro relativamente pequeno, mas que tem uma história real, que traz muitos ensinamentos para as nossas vidas, dos quais um deles nós aprenderemos hoje através do encontro de Ruth com Boaz. Vamos para a leitura bíblica em classe. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores.
E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. No versículo 11, e respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui, e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. Então, a presente lição que nós estudaremos aqui, ela trata do encontro de Boaz com Ruth. Eu vou passar aqui os objetivos da lição, e nós vamos contextualizar aqui para os irmãos entenderem aonde se encaixa essa temática aqui dentro do livro de Ruth, da história que nós começamos a estudar desde a primeira lição. Objetivos da lição. O primeiro dos objetivos é apresentar a proposta de Noemi. O segundo objetivo é abordar a convicção amorosa de Ruth em relação à sua sogra. E em terceiro lugar, nós iremos refletir a respeito da lei da semeadura na colheita de Ruth. Então, meus irmãos, o livro de Ruth, ele conta a história de uma família, de um homem chamado Elimeleque, que deixou a sua terra quando houve fome, morava em Belém, de Judá. E quando houve fome naquela terra, ele deixa a sua terra juntamente com a sua mulher Noemi e vai para os campos de Moabe. A palavra de Deus diz que Elimeleque tinha 2 filhos, Malom e Quilion. E lá em Moabe havia mantimentos, e ali em Moabe, passado um pouco de tempo, Elimeleque faleceu. E logo depois do falecimento de Elimeleque, seus 2 filhos se casaram com moças moabitas. As moças eram Orfa e Ruth. Não demorou muito tempo, mas segundo a palavra relata, foram 10 anos. Os 2 filhos de Noemi também faleceram. E aí Noemi ficou viúva e as suas 2 noras também ficaram viúvas. A partir desse momento, Noemi decide voltar para a sua terra. E ao decidir voltar para a sua terra, ela então, retornando com as suas noras, ela, no meio do caminho, ela se despede das noras e pede para que as noras retornem às suas famílias, para que ainda novas, elas pudessem ter um novo casamento, pudessem viver as suas vidas. Após uma despedida emocionante, Orfa retorna para sua casa. Ruth, porém, se agarra à sua sogra e pede, através de um dos textos mais lindos, dizendo que o Deus de Noemi, a partir de agora, era o Deus de Ruth, aonde ela fosse, ela a acompanharia. Enfim, é um dos textos mais belos do livro de Ruth, um dos versículos mais belos. E, a partir desse momento, voltam para Belém Noemi e Ruth, 2 viúvas e agora pobres, dependendo que alguém as ajudasse. E a partir desse retorno, inicia-se essa história da qual nós iremos tratar nesse momento, que é o encontro de Ruth com Boaz, que era um parente próximo de Elimeleque. Então vamos aqui iniciar falando um pouquinho quem era Boaz, né, que ele aparece nesse capítulo 2, que era um homem próspero, era um homem respeitado, né, que tratou Ruth com muito respeito também. E nós vamos ver a ação de Deus em todo esse cenário. Um Deus que governa o mundo, governa todas as coisas e estava cuidando de
toda a história dessas mulheres, traçando para elas um plano, através da atitude delas, através da fé que elas demonstraram, um plano para resgatá-las, para dar sustento, para dar futuro. E nós vamos ver que isso tudo vai culminar com Ruth fazendo parte da genealogia de Jesus. Isso é coisa maravilhosa, a forma como Deus trabalha, né? Nós vemos a soberania de Deus conduzindo a história dessas mulheres. Então, a introdução, na lição anterior, o assunto central foi a amizade entre Noemi e Ruth, sogra e nora. Nesta, um novo personagem entra em cena, Boaz, o parente remidor. Veremos como Deus da providência recompensa os que se doam a bons relacionamentos. Nós veremos no decorrer da lição que a lei da semeadura, aquilo que nós plantamos, ela não falha, nós colheremos. Então, para quem busca a Deus, procura ter uma vida correta, procura ser correto nos seus negócios, correto, justo e honesto nos seus relacionamentos, certamente colherá boas coisas com a bondade de Deus. A palavra-chave da nossa lição de hoje é encontro. E o primeiro tópico, onde nós iniciaremos, falaremos um pouco sobre Boaz. Quem era Boaz? Qual o papel que Boaz poderia cumprir? E como que era a atitude desse homem, que foi uma providência divina para a vida dessas mulheres, a qual Deus tinha um propósito de cuidado. Boaz, então, primeiramente, era um homem próspero. O capítulo número 2 do livro de Ruth, ele nos apresenta Boaz como um homem valente e poderoso da geração de Elimeleque. Ruth, capítulo 2, versículo 1. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Então a Bíblia não relata exatamente qual era o grau de parentesco, né, entre Boaz e Elimeleque. Lembrando, recapitulando, que Elimeleque era o marido de Noemi, que saiu de Belém e foram até Moabe. E ele faleceu logo em seguida. A tradição judaica vai dizer que ele era sobrinho de Elimeleque, mas isso são informações que não estão na palavra de Deus. Então ele era um homem valente e poderoso, e esses termos valente e poderoso, eles se referem ao caráter íntegro e também à influência de Boaz, além também do seu poder econômico. A Bíblia fala de um homem que tinha muitas posses, que tinha campos. Ele era, na verdade, um grande produtor rural. Boaz tinha plantações de cevada, plantações de trigo. Boaz tinha muitos trabalhadores a seu serviço. Então ele reunia qualificações, condições para cumprir o papel de remidor. Nós vamos explicar um pouco qual que era esse papel. Papel de resgatar, né, de remir as viúvas que faziam parte do seu ciclo familiar, Então ele era um homem poderoso em posses, mas um homem de caráter, um homem respeitado, um homem respeitador, um homem que tinha atributos para fazer parte da genealogia do mestre. O subtópico número 2 fala sobre dois termos que dizem respeito a leis mosaicas, a ordenanças de Deus para que o seu povo pudesse ter continuidade, equilíbrio. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o termo Goel e o termo Levir. Eram duas leis que estavam dispostas, duas leis mosaicas,
que diziam respeito a um israelita que perdeu as suas posses, que se empobreceu, que foi vendido como escravo, e também a viúva que perdeu seu marido e depois dependeria de ajuda. E aí existia uma lei mosaica que definiria ou determinava que o seu parente mais próximo era obrigado a casar com ela e dar a ela um filho, que seria ainda como se tivesse sido herdeiro do falecido. Ou seja, para suscitar ou para continuar, para ter continuidade naquela família. Então a expressão da geração de Elimeleque não nos permite saber o grau de parentesco, como eu já disse, entre Boaz e o marido Noemi. Como parente próximo, ele poderia ser o Goel. O que significa Goel? Goel significa o resgatador, o redentor, aquele que vai tirar a pessoa daquela situação e vai resgatar, ou vai trazer de volta a posse da terra que ela perdeu. Nós vemos essa expressão no livro de Jó. Eu sei que o meu Goel vive, eu sei que o meu Redentor vive. Essa é a expressão que está no livro de Jó. E aqui essa expressão também, ela se refere ao resgatador da terra que o falecido havia vendido. Então, como também ele, além de poder cumprir esse requisito legal de resgatar a terra que Elimeleque tinha vendido, comprar de volta e poder dar novamente continuidade à sua linhagem, ele também poderia cumprir o costume antigo do casamento. Então eram duas prescrições distintas contidas na lei de Moisés. O Goel era para resgatar a terra, e o Levir era para resgatar a genealogia, a continuidade familiar. Esse era o propósito. Então, o propósito do resgatador previa que quando um israelita ficasse pobre e precisasse vender as suas terras, o seu parente mais próximo tinha o dever de comprá-las de volta e restituir-lhe. Olha só que coisa interessante, parece estranho na nossa sociedade hoje, mas era uma prescrição de Deus para o seu povo, para que houvesse possibilidade de se resgatar uma família, para que a família não ficasse eternamente empobrecida ou escravizada. Então Deus tinha um propósito através dessa lei que Deus determinou através de Moisés. Então o parente mais próximo comprava novamente essa terra. Vamos ver o que está escrito no livro de Levíticos, no capítulo de número 25, os versículos 25 a 28. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma porção da sua possessão, então virá o seu resgatador, o seu Goel, seu parente, e resgatará o que vendeu o seu irmão. E se alguém não tiver resgatador, porém a sua mão alcançar, ou seja, a pessoa conseguir se recuperar e achar que basta para o seu resgate, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá o homem a quem o vendeu, e tornará a sua possessão. Mas se a sua mão não alcançar o que basta para restituí-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá e ele tornará a sua possessão. Então Deus determinou caminhos para que a pessoa, numa circunstância difícil da vida, mesmo que ela perdesse as suas posses, no ano do jubileu, ela recuperaria automaticamente, mas se ela quisesse recuperar antes, ela dependeria primeiro ou do Goel, que seria um parente que resgataria a sua posse, ou então, se ela conseguisse se recuperar financeiramente e ela mesmo tivesse condição de comprar, ela compraria pelo preço correspondente aos anos que faltariam para a chegada do ano do jubileu. Então era uma forma extremamente importante, uma dádiva de Deus mesmo, para que houvesse um cuidado com as pessoas e elas não fossem simplesmente abandonadas à sorte. Então essa primeira lei é a lei do Goel, ou do resgatador, do remidor, e fala sobre terra.
Já a lei do levirato previa que o irmão, levir significa cunhado, né? O irmão do cunhado se casasse com a viúva e suscitasse descendência ao falecido. Então o propósito era exatamente esse. Tudo indica que essa prática foi ampliada, seguindo uma ordem de parentesco mais abrangente, semelhante à do resgatador, porque ela estava restrita inicialmente somente ao irmão do cunhado. E no caso de Boaz, nós vamos ver que havia um remidor mais chegado do que ele. Mas no caso do Goel, a sequência familiar, se eu não tivesse um próximo, a sequência familiar do parente mais próximo ia se indo de linhagem em linhagem até achar alguém que pudesse comprar. No caso do levirato, antes estava restrita realmente ao irmão e depois, possivelmente, ela tenha sido ampliada seguindo a mesma lógica da lei do Goel. No versículo 48 e 49 do mesmo capítulo 25 de Levíticos, está escrito: depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o resgatará. Na verdade, essa é a regra para o Goel, mas fala sobre a abrangência, né, da lei do Goel. Se houver vendido, haverá resgate, e um de seus irmãos o resgatará. Ou o seu tio, ou o filho do seu tio o resgatará. Ou um dos seus parentes da sua família o resgatará. Ou, se a sua mão alcançar riqueza, se resgatará a si mesmo. Então, versículo 48 e 49 diz respeito à abrangência do resgate do Goel. Então, são termos legais e fala sobre uma tradição rabínica, fala sobre uma tradição baseada num mandamento de Deus para o seu povo. E Boaz, esse homem, ele reunia características para atender requisito nas duas áreas. Por ser um homem próspero, por ser um parente ou fazer parte da geração de Elimeleque, ele reunia condições para exercer o Goel, e também por ser um parente, ele reunia condições para exercer a lei do levirato, ou levir. O tópico de número 3, subtópico de número 3, falando ainda a respeito de característica de Boaz, quem era esse homem, diz que ele era um homem de temor e respeito. A saudação de Boaz a seus empregados demonstra que ele temia a Deus. A invocação a Jeová, quando ele diz, o Senhor seja convosco, está logo no segundo capítulo. O Senhor seja convosco, dirigida a seus segadores, indica também seu respeito aos que com ele trabalhavam. Os empregados lhe retribuem com uma saudação também amistosa e piedosa. O Senhor te abençoe. Vamos ver, eis que Boaz, versículo 4. Eis que Boaz veio de Belém e disse, versículo 4 do capítulo 2. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles, o Senhor te abençoe. Então observe que ele dirige a palavra a todos os segadores. Eram todos funcionários seus. E ele faz isso sem distinção entre os que exerciam função de chefia e os que exerciam trabalho braçal, vamos dizer assim. Ele não faz essa distinção, ele tratava todos igualmente. E você vê que havia um tratamento que estava muito mais direcionado às pessoas do que ao que elas estavam fazendo. Isso demonstra uma característica de Boaz como um homem de respeito, um homem piedoso. E vocês veem na retribuição da saudação dada pelos seus empregados. Quando eles dizem, o Senhor te abençoe. Boaz, o Senhor seja convosco. E os empregados, o Senhor te abençoe. Então, uma lição para nós, a respeito dessa postura de Boaz, é que patrões e empregados devem se tratar
com mútua consideração, reconhecendo a posição e o papel próprios de cada um na relação de trabalho. Então olha que homem respeitoso, que ele não chegou cobrando qual que era o resultado do trabalho do dia, quem fez mais, quem fez menos. Ele chegou com uma saudação: o Senhor seja convosco. Era um ambiente de trabalho saudável, sadio, respeitoso. Tudo isso porque Boaz era um homem respeitoso, respeitador. Nós veremos essa característica em Boaz, no tratamento dele com Ruth, no próximo capítulo. Então, Boaz era um homem que reunia uma diversidade aí de características positivas, né? Ele era um homem que estava colocado no caminho de Noemi e Ruth, preparado por Deus, com as características certas, reunindo as qualidades necessárias para que Deus pudesse realizar a sua obra na vida dessas mulheres de fé. Olha como que é o plano e o cuidado soberano de Deus sobre a vida de cada um de nós. Boaz era a pessoa certa, com as qualificações certas, no momento certo, para cruzar no caminho dessas mulheres na hora que Deus quis que isso acontecesse. Deus sempre tem um plano melhor do que nós esperamos. Sintetizando esse primeiro tópico, Boaz era um homem próspero e respeitado por todos que o cercavam. Tópico 2, o carinho de Boaz para com Ruth. A pureza não exclui a ternura. Logo que chegou ao campo, Boaz notou naquele dia a presença de uma moça diferente entre os que respigavam. O que eram esses que respigavam? Em toda a colheita existia também uma determinação, estava na lei mosaica, que os homens, as pessoas que tinham posses, que tinham campos, quando eles fossem fazer as colheitas, eles deviam fazer as colheitas em determinadas, a colheita principal, mas sempre deveriam deixar pequenos pontos, e aquilo que caísse no chão também, para que os pobres pudessem se alimentar. Então os pobres iam nos campos, quando estavam sendo feitas as colheitas, e eles andavam ali caçando, procurando as espigas que caíam, procurando nos cantinhos aonde eles não tinham passado, para que eles pudessem encontrar mantimento. Era uma forma de Deus deixar com que os pobres tivessem como se alimentar. E observem, não eram os donos da terra que colhiam e entregavam para os pobres. Os pobres iam catando aquilo que sobrava daquela colheita. Então os pobres se levantavam e iam também em busca do seu alimento. Então era um tratamento em que era necessário uma ação, uma atitude. Não faltava o alimento, mas eles tinham que se levantar e buscar. Deus providenciou uma forma para que eles tivessem, mas eles tinham que se movimentar para isso. Então ela estava ali entre os que respigavam. Veja só a história dessa jovem. Ruth, ela deixou seu pai, deixou sua mãe, deixou sua terra e veio juntamente com a sua sogra. E junto com a sua sogra, ela tomou uma atitude. No versículo 16 do primeiro capítulo, eu disse há pouco, que é um dos principais textos do livro de Ruth, ela tomou a decisão de que: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, onde quer que pousares à noite, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, e onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Então era uma decisão muito forte de Ruth de acompanhar a sua sogra Noemi. E agora, chegando lá, o cenário era difícil. Noemi já era uma senhora idosa, e Ruth era uma jovem viúva. Mas ela tomou a decisão e a atitude de ir trabalhar, ou de estar entre os que respigavam, de ir colher o que sobrava das colheitas. Era uma atitude que para ela não trazia nenhum tipo de vergonha. Esse trabalho aparentemente mais humilde, mais simples, não envergonhou Ruth, a ponto dela dizer: não, esse trabalho não é para mim.
Não, eu não vou até lá fazer esse trabalho. Muito pelo contrário. Ela encarou o cenário difícil que ela estava vivendo, teve coragem suficiente e foi lá trabalhar. E foi lá entre os que respigavam. Então, Boaz foi informado de que aquela moça era Ruth, que era viúva, afinal de contas, Noemi, ela era uma pessoa conhecida. Quando ela voltou para Belém, as pessoas a reconheceram, não é esta Noemi? E Ruth estava então com ela. E alguém, obviamente, como em todos os lugares tem pessoas que falam bastante, rapidamente a informação chegou a Boaz. Quem era essa moça que estava entre as que respigavam? E informado de que era Ruth, o que Boaz fez? Ele se dirigiu a ela de forma carinhosa. Chamou-a de filha. Possivelmente Boaz era bem mais velho do que Ruth. E ele chegou chamando-a de filha. Ele deu liberdade para que ela continuasse catando as espigas em sua plantação e também lhe assegurou que ela seria tratada com devido respeito. Ele deu ordem para os seus moços dizendo, não toquem nela. Então olha a atitude de Boaz. Quando o escritor, pastor Silas Queiroz, colocou esse título, a pureza não exclui a ternura. Eu fiquei pensando nele, no sentido que ele quis dar a esse texto. O sentido é o seguinte, há pessoas que se acham tão puras ou tão santas, que se tornam rudes demais. Não chegue, não vou dar a mão, não cumprimento, distância. E aqui a demonstração que a gente tem, através da atitude de Boaz, é que a pureza, a santidade, o compromisso de seriedade não exclui a ternura, num bom tratamento, com delicadeza, com gentileza, de forma carinhosa. Então, observem que ele se preocupou com a segurança de Ruth. Assédio moral e sexual são atitudes pecaminosas e perturbadoras no ambiente laboral e em qualquer área da vida. Mas Boaz era um cavalheiro, muito educado, não somente com Ruth, mas com todos, inclusive com seus empregados, e era respeitado por eles por conta das suas atitudes. Então, um viver santo não exige que sejamos rudes e descorteses. Jesus, o mais puro dos homens, convivia com todos. O subtópico de número 2, Deus estava agindo. A atitude de Boaz surpreendeu Ruth. Como estrangeira e pobre, certamente ela tinha receio de como ela seria tratada. Então ela agia com educação e muita discrição. Impressionada com o gesto de Boaz, ela inclinou-se ao chão e de forma humilde reconheceu ser indigna do tratamento que recebeu. Mas havia uma motivação especial na conduta de Boaz. Ele já conhecia a bela história de Ruth. Um bom testemunho nos abre muitas portas. Então, um dos pontos fundamentais e chaves desta lição é o controle de Deus sobre todas as coisas. A forma como Deus age, como Deus trabalha, de forma soberana, tendo controle e criando ou colocando-nos dentro dos seus propósitos. E às vezes nós não entendemos os cenários que estamos vivendo. Porém, o Deus que cuida de todas as coisas sabe muito bem encaixar as peças certas na hora certa. Então vemos Deus agindo na vida dessa moça humilde, uma moça de atitude, e que através do seu testemunho alcançou bênçãos que estão descritas e ficam para nós aqui, até hoje desfrutarmos de um testemunho tão lindo como teve Ruth. O subtópico 3, sensível e espiritual. Falando a respeito do carinho de Boaz para com Ruth. Boaz, ele
conciliava firmeza moral e sensibilidade. São duas coisas que parecem distintas. Ele era firme moralmente, mas ele era um homem que tinha uma sensibilidade. Sabia se posicionar, se postar com ternura e espiritualidade. É possível viver esse equilíbrio. E na verdade a Bíblia em tudo nos ensina a viver o equilíbrio. Boaz reunia essas características. O versículo-chave do livro é uma declaração feita por ele a Ruth. Versículo 12 do capítulo 2. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Então ele tinha uma profunda compreensão espiritual. Ele reconhecia que o Deus dos hebreus não estava limitado a fronteiras territoriais ou barreiras étnicas. Essa era uma grande dificuldade de compreensão que existia no povo de Deus naquela época. E às vezes existe até hoje dificuldade de compreensão das formas como Deus age. Para Deus não existe barreira, limite, etnia e nenhum tipo de preconceito. Deus é um Deus que pode agir de diversas formas, através de diversas pessoas, desde que isso exalte e engrandeça o seu nome. E naquela época, o fato dela ser uma moabita poderia gerar, no meio do povo judeu, no meio do povo israelita, um murmurinho. Ah, mas ela é moabita, ela não é israelita. Mas Boaz não se prendeu a essas fronteiras, porque ele tinha um discernimento espiritual e sabia que Deus poderia cuidar dela. Sabia que o testemunho dela, apesar dela vir de uma outra terra, o testemunho dela, a forma como ela tratou a sua sogra, a forma como ela abriu mão do seu pai, da sua mãe, da sua terra, para vir com a sua sogra para Belém novamente. Tudo isso testemunhava ao favor de uma mulher que tinha fé, abandonou os seus deuses e passou a ter fé no Deus de Noemi. Afinal de contas, a vida de Noemi é um exemplo para nós, para que nós vivamos de forma que o nosso testemunho atraia as pessoas ao nosso Deus. Esse é o exemplo que Noemi deu. E Ruth, ela então demonstrava isso muito claramente. E obviamente que Boaz, um homem de discernimento, de sensibilidade, um homem espiritual, ele não colocou nenhuma barreira no fato dela ser uma moabita, muito pelo contrário. Ele estava sendo usado por Deus para abençoar essa piedosa moabita. Então as suas palavras tocaram profundamente o coração de Ruth e lhe deram um grande conforto. Afinal de contas, Ruth não esperava essa recepção. Tudo foi acontecendo na vida de Ruth e Noemi de forma a mostrar a grandeza de Deus, da mão de Deus, porque ela realmente não esperava ela ser tratada e receber e ter as oportunidades que apareceram na vida dela depois dos sofrimentos que elas passaram. Mas mesmo nos sofrimentos, elas não abandonaram o seu Deus. E Deus, obviamente, traçou um plano para confortá-las ali no futuro. Olha que coisa linda. Então, sintetizando esse tópico, Boaz tratou Ruth com ternura, respeito e sensibilidade espiritual. No tópico 3, a colheita de Ruth e a sua sobrevivência. Vamos falar um pouquinho sobre a lei da semeadura. Uma cosmovisão secular produz a ilusão de que vivemos em um mundo dos homens, apartados de Deus e não afetados por Ele. É como se Deus tivesse outras preocupações que não fosse tratar com a humanidade. Há muitas pessoas que pensam nisso. Isso é fruto de uma incredulidade crescente, e essa visão dualista em nada condiz com as Escrituras e com a realidade dos que confiam no Senhor da providência. Ruth decidiu servir ao Deus de Israel, ao invés de Quemós, que era o Deus dos Moabitas, cuja adoração incluía o sacrifício de crianças. Então agora, a partir dessa crença em Deus, de começar a servir a Deus, de andar com Noemi, de se casar com o filho de Noemi, de ver o testemunho daqueles servos de Deus,
de seguir a sua vida com Noemi, de ver o tratamento, a forma como Noemi se portava como uma verdadeira serva de Deus. Tudo isso, o testemunho de Noemi, a vida de Noemi, da sua família, tudo isso fez com que Ruth desejasse servir o Deus de Noemi também. O seu Deus é o meu Deus. E a partir do momento que ela desejou servir a esse Deus, ela passou a experimentar a mão invisível do Jeová Jiré, o Deus da providência, que agiu graciosamente em seu favor. É a lei da semeadura funcionando integralmente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus estará sempre no controle de todas as coisas. E o fim que Deus tem para nós é um fim de paz, de prosperidade, de bênçãos. E ainda que nós não vejamos todas as coisas que desejamos aqui nessa terra, nós temos que ter a convicção e a certeza de que se nosso corpo tombar nessa terra, tem coisas maravilhosas preparadas para nós que jamais passarão, que estarão lá para a eternidade, e durante toda a eternidade nós estaremos gozando dessas coisas maravilhosas que estão preparadas para nós. Então nós temos realmente que servir a esse Deus com alegria. É um Deus que está cuidando de tudo e que tem o melhor para o seu povo, o melhor para aqueles que o temem. Foi o que aconteceu aí com Ruth. A lei da semeadura. Serviu a Deus e viu a mão do Todo-Poderoso, Jeová Jiré, o Deus da providência, agindo em seu favor. Observem nesse subtópico 2, os acasos de Deus. Esses acasos estão aqui até entre aspas. O primeiro sinal da ação de Deus foi a escolha aparentemente aleatória que Ruth fez. Ruth falou, eu vou atrás de catar espigas nos campos, né, que sobrarem das colheitas. E por acaso, Ruth foi parar no campo de Boaz. Esses acasos de Deus são as coisas que nós não compreendemos, como Deus nos conduz silenciosamente para o centro da tua vontade. É assim que Deus trabalha. Deus nos conduz para o centro do teu querer, silenciosamente. Quando percebemos, nós estamos vendo a providência de Deus. E quando a gente realmente cai em si, falamos, meu Deus, o que o Senhor fez, eu jamais esperava que isso fosse acontecer. Eu não esperava que fosse dessa forma. Porque nós temos os nossos planos, mas Deus tem os planos dele. E os planos de Deus são mais altos do que os nossos planos. Os projetos de Deus são mais altos do que os nossos projetos. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. Então, vamos ficar na dispensação de Deus, deixar os acasos de Deus fazerem parte da nossa história e da nossa vida. Para Ruth, era uma casualidade, mas na verdade era um inequívoco ato da providência divina. Deus tem o controle de tudo e age em favor dos que o amam. Quando Ruth retornou para casa e contou aonde havia trabalhado, Noemi então não escondeu sua exultação. Uma esperança brotou no coração da pobre viúva. Depois da perda do seu marido, depois da perda dos seus filhos, o empobrecimento, o retorno para sua terra, Noemi, foram vários anos, mas Noemi pôde ver a boa mão do Senhor agindo na vida dela e a esperança que aparentemente tinha morrido. Noemi, agora ela não queria mais ser chamada de Noemi, mas sim de Mara, que significava amarga. Mas depois desse cenário todo, uma esperança brotou no coração da viúva. Que coisa maravilhosa o agir de Deus. Sempre, o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria sempre virá pela manhã. E amanhã é inevitável, ela virá. O resultado da colheita, para nós finalizarmos o subtópico 3. Alguns frutos das nossas ações são colhidos de imediato. Outros levam tempo para aparecer. Pela forma graciosa como era tratada, Ruth colhia cereais em abundância diariamente nos campos de Boaz. A colheita garantia a sobrevivência sua e da sua sogra. O trabalho árduo durou toda a estação. Entre março e abril, ela colheu cevada. De abril a junho, ela colheu trigo. Concluído o trabalho, ela ficou com a sogra. Então,
o resultado imediato do trabalho de Ruth foi a alimentação durante esse período. Aparentemente seria suficiente, estaria de bom grado. Conseguimos alimento suficiente em abundância, não nos faltou nada, Deus abençoou, nós estamos alimentadas, conseguimos passar por esse período, estamos felizes com Deus. Mas havia uma colheita muito maior, que seria feita por ela num tempo oportuno. Afinal de contas, há tempo para todo o propósito de Deus debaixo da terra. O nosso Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Nós vamos falar sobre essa colheita na próxima lição, no próximo domingo. Mas é importante você saber que ela colheu imediato, mas Deus tinha algo muito maior para ela no futuro. Sintetizando esse tópico, a história de Ruth com Boaz revela a validação da lei da semeadura e o bom plano de Deus em sua vida e no mundo. Para concluirmos a nossa lição, meus irmãos, a atitude de fé de Ruth estava sendo recompensada. A sua prontidão em cuidar da sogra levou-a a encontrar conforto e proteção naquele que seria o resgatador de toda a família e que a incluiria na genealogia do Redentor da humanidade. O Deus de Ruth é o nosso Deus. Ele continua agindo por aqueles que decidem abrigar debaixo das suas asas. Confiar nele e viver fazendo o que lhe agrada é o meio infalível de alcançar sua misericórdia e favor. Que nós possamos fazer isso. Se esconder, se abrigar debaixo das asas do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Que nós descansemos no Senhor. Que tenhamos a consciência, a tranquilidade de que o Senhor cuida de nós em todos os detalhes. Que possamos ter a paciência e a perseverança de, mesmo quando enfrentando dificuldades ou provações, tenhamos fé suficiente para esperar a vitória e o dia amanhecer. Porque certamente ela vem, porque Deus trabalha para aqueles que o amam. Que o Senhor possa abençoar a sua vida nesta manhã de domingo, que esta lição a respeito de Boaz, das suas qualidades, dos seus atributos, da sua forma de agir, da sua ternura, né, da sua forma tão cuidadosa, se mostrando um cavalheiro, que nós possamos ter essas atitudes em nosso dia a dia e possamos viver uma vida com espiritualidade, mas firmeza moral, com ternura e com sensibilidade. Que Deus possa nos abençoar grandemente. Nós encerraremos esse link, não antes de fazermos uma oração, e logo depois nós teremos o link da ceia do Senhor. Vamos fazer uma oração para que Deus possa nos abençoar ainda mais neste domingo. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te bendizemos, agradecemos por esses momentos na tua presença, que o Senhor, pela tua infinita bondade e misericórdia, continue falando aos nossos corações. Nós estamos encerrando essa escola bíblica dominical e agora nós iniciaremos, Pai, mais um culto a Ti, um culto de ceia, um memorial, onde estaremos reunidos, relembrando, Pai, da Tua morte na cruz do Calvário, assim como da Tua presença em nossas vidas hoje, e olhando para o futuro, quando o Senhor voltará para nos buscar, onde estaremos para sempre com o Senhor. Fica conosco, Pai, nos dê um domingo de bênção e de paz, em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Não esquecendo, à noite às 18h30, nós estaremos reunidos também, mais uma vez aqui na casa do Senhor. Você e sua família são convidados para cultuarmos a Deus em mais um culto da família. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um ótimo domingo.